abrir com certeza. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Hoje nós não vamos fazer uma pregação expositiva, mas temática. Né? Os irmãos sabem que nós temos viajado e pregado muito sobre família. Né? As pessoas dizem assim, vocês são especialistas nessa área. Nós somos especialistas nessa área. Pregamos o Evangelho. Então, é interessante que sempre que nos convidam a falar, nos convidam a falar nessa área. Lógico que nós temos estudado, temos a experiência, a nossa experiência, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz nessa área, com todas as dificuldades que todos nós temos. Né? E por falar sobre essa questão de família, relacionamento familiar, às vezes eu tenho trazido ensinamentos que eu não tenho dado à igreja. A primeira pergunta, eu já preguei na igreja? E é interessante, eu estou falando sobre família, ali fora, tem muita igreja, infelizmente escutou a pregação que eu fiz a respeito disso. Então, um pouco meio incoerente. Eu sei que nós já falamos sobre esses temas que foram desenvolvidos, de certa forma, no decorrer da igreja. Mas nós percebemos que ela na igreja tem crescido, e nós temos tido a necessidade de voltar a falar sobre assuntos que nós já falamos. Até mesmo para aqueles que já ouviram. É sempre bom rever alguns conceitos e alguns ensinos da palavra de Deus. E o tema da pregação de hoje, temática, seria o discipulado cristão no nosso estudo. Esse último congresso que nós fomos falava sobre relacionamento familiar, isso, versus tecnologia. A temática desse congresso é o relacionamento familiar. Como nós, crentes, como família, nós temos nos relacionado entre si. E como as novidades do mundo, que não são uma característica desse momento, desse tempo, uma tecnologia, a internet mudou a vida, de certa forma, a nossa vida, a vida do ser humano, de uma maneira geral. Como nós lidamos com isso, ou como essas coisas influenciam negativamente o relacionamento familiar. Então, a temática foi essa. Entender e perceber que hoje estamos em um mundo diferente, que os nossos filhos mais novos estão à distância de dedos de tudo que existe no mundo de bom e principalmente de ruim, e como nós lidamos com isso. Como nós, pais, lidamos com isso. Não só em permitir que nossos filhos ou nós mesmos sejamos alienados da família e absortos ou envolvidos de tal forma nessas coisas que não estejamos vivendo a vida familiar. E a gente percebe que em todas as épocas nós corremos esse perigo. Não é só da internet. Há um tempo atrás era a televisão que roubava esse momento, um momento tão importante na vida da família, que é o convívio familiar. E eu não sei, nas décadas ou nos séculos passados, o que foi ou o que era. Mas essas coisas sempre aconteceram. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, essa é a temática desse nosso congresso. E hoje, dentro dessa temática, eu queria falar sobre o discipulado cristão com filhos. Por quê? Porque nós percebemos, diante das facilidades que a internet está nos apresentando, jovens que têm problemas sérios, anorexia,
bulimia, né? A questão da autoimagem, se exacerbar esse conceito, né, de uma bela imagem, você apresentar fisicamente que é melhor, e outras coisas que estão relacionadas a isso, até pornografia. Né? E muitos pais desconhecem que seus filhos estão envolvidos, às vezes, com essas coisas, ou que já tiveram contato com elas. Tá? E, assim, isso não é um problema da nossa época, como eu falei. Às vezes, a família, se referindo aos pais, estão alienados da vida dos filhos. Não sabe o que está acontecendo. Tá? Muitas vezes, nossos filhos estão passando por problemas sérios, né? E nós não percebemos isso. Nós, como pais, não percebemos. Então, e relacionando ao tema que nós vamos levar, por vezes, esses jovens, aí eu estou falando assim, isso acontece no mundo, mas tem acontecido na igreja também. Eles estão se mutilando, tá, para fazer parte do grupo, isso acontece. Tá? Na escola teve vários, nós temos na escola do trabalho vários casos assim, tá, de jovens que se marcam, se cortam, se mordem, né? Com a marca da mão assim, quer dizer que eles fazem parte de um grupo. Porque nós que estão participando disso. Né? Ou, por exemplo, nossos filhos sentem a necessidade de parecer com os ímpios para serem aceitos. Andar como eles andam, falar da forma como eles falam. Né? Às vezes eles querem usar uma camisa da moda, o tênis da moda, cortar o cabelo de forma ridícula, né? Como a gente vê muitas vezes, tá? Somente para parecer ou fazer parte de um grupo. Então, você não pode ter o tênis da moda, a camisa da moda, e cortar o cabelo de forma ridícula, né? Não. Tá? Mas o problema é você fazer isso porque as outras pessoas estão fazendo, ou porque você sente a necessidade, até uma necessidade assim, tácita, né? Não é uma coisa assim clara para você, para fazer parte. É uma coisa implícita. Você quer fazer parte do grupo, então você se dá o luxo, né, de agir dessa forma. Ou nossos filhos estão com problema de aceitação, de autoimagem. Eles não se sentem bem consigo mesmos. Nem se aceitam da forma como são. Eles se acham gordos demais, feios demais, e assim sucessivamente. Por que nós pais não percebemos isso nos nossos filhos? Tá? Por que nós não percebemos que nossos filhos estão sofrendo muitas vezes ou carentes de algumas coisas? E aí a gente precisa desconstruir aquela ideia, né? Nós somos crentes. Tá? E essas coisas não acontecem com crentes. Nós não podemos pensar que, por sermos crentes, nossos filhos não vão ter contato com essas coisas que reprovamos na escola, na vizinhança, em casa, né? Ou mesmo na igreja. Nós não podemos ser falar do grupo de hoje. Nós não podemos ter essa perspectiva. É lógico que eles vão se separar dessas coisas. E nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles se deparem com essas coisas, mas que estejam bem treinados no temor a Deus. Tá? Por quê? Porque muitas vezes nossos filhos são reféns do mundo por causa da nossa ausência e distância como pais, como família. Por quê? Porque eu vou usar uma expressão de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Porque nós não estamos vivendo a vida com o mundo lá. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. A palavra do Senhor ali está se referindo aos maridos, né? Marido, vós igualmente viveria como do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como
parte mais grave, tratar com dignidade. Nós estamos percebendo aqui que o texto está se referindo, eu já peguei sobre esse texto aqui, aos homens, na lida do dia de casa. Mas nós vamos perceber que o que está sendo dito aqui, por mais que esteja direcionando aos homens, não se refere, esse princípio não vai se referir somente aos homens. Tá? Essa expressão aí, viver a vida comum do lar, é uma tradução idiomática. Tá? O que é uma tradução idiomática? Uma tradução idiomática é uma tradução que não é literal. Tá? Porque literalmente, o que significa essa palavra aí seria habitar com. Tá? E foi traduzido de uma forma exemplar. E nós vamos ver que é a mesma expressão, tá? Semelhante à língua hebraica, que fala lá no capítulo 6 do Deuteronômio, que nós vamos ler, assentado. Tá? Quando eles falam que está assentado em sua casa. Tá? É a ideia de alguém que vive a vida comum no lar, que está presente, tá? Na sua casa, que participa da vida familiar, que vive a vida familiar. Tá? Por que isso? Porque para muitos pais, tá? As casas são apenas dormitórios. Isso é uma realidade. Tá? Então, existem determinados homens que trabalham o dia todo, chegam em casa, não querem ter envolvimento com a família e com os filhos. Fecha a porta do quarto, vai ver televisão, vai ler seu jornal, já vai entrar na internet. Não vivem a vida familiar. Tá? E isso é pecado. Nós estamos pecando com a nossa família, porque nós não nos envolvemos com ela. Nós somos chamados para isso. Tá? Muitos casais, por exemplo, né, e aí eu falo dos dois, marido e mulher, homem e mulher, eles vivem como se fossem namoradinhos. Tá? Principalmente às vezes eles têm filhos pequenos. Né? Recém-casados, tem 5, 6, 7 anos de casado, aí tem filhos pequenos dessa idade. Aí eles vivem como se fossem namoradinhos. Trabalham durante a semana e no final de semana saem os dois para se relacionar enquanto os filhos ficam em casa. Isso acontece muito. Tá? Ou, por exemplo, homens que trabalham tanto, como eu falei, que não têm tempo para suas esposas. E o pior é isso. Hoje as mulheres estão assim. Tá? Antigamente, esse tipo de alienação é característica de muitos homens. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia, as mulheres também, muitas vezes, são alienadas dos seus lares. Esposas que trabalham fora, ou mesmo aquelas que não trabalham fora, ficam dentro de casa, mas que não se envolvem com seus filhos. As suas atividades de casa ou externas, elas tomam todo o seu tempo. Tá? Aí você vê, por exemplo, nesse contexto, essa falta de viver a vida comum do lar, tá? Os pais que não saem dos seus filhos porque eles não trabalham. Por exemplo, no nosso tempo aí, quando os nossos filhos eram pequenos, toda vez que a gente ia no restaurante, os pais voltavam e assim, a gente não vai mais a restaurante, isso mesmo. Já vem cá, porque era uma bagunça, era uma. Né? Só que a gente não fazia isso, graças a Deus. Né? Porque a gente entendia, porque a gente, em primeiro lugar, você não está. Em segundo lugar, eles precisam ter tempo com os pais. Né? Eles precisam participar da nossa vida. E essa é uma forma não só de educar, né, os nossos filhos, mas também de fazer com que eles comunguem conosco. Isso é uma comunhão conosco. Tá? E dessa forma, né, agindo assim, a gente deixa de conviver com essas crianças, com esses nossos filhos, na situação do dia a dia. Isso é extremamente importante. Né? Vamos almoçar fora, vai a família toda. Né? Vamos para o shopping. A gente ia para o shopping lá em Recife, sempre não desaparecia. Era muito engraçado isso. Né? Mas é para ser assim. A família precisa ter tempo junto. Tá? E o padrão bíblico é aquele, o padrão bíblico de pais, é aquele que, né,
se envolvem com a sua família e seus filhos. Esse é o padrão bíblico de pais. Pais que se envolvem com seus filhos, com a vida familiar. E hoje em dia, muitas coisas têm roubado esse tempo. E nós precisamos estar atentos. Vamos aí, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: tu as inculcarás, vou ler o verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e ela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A primeira coisa que me chama a atenção, tem muita coisa que me chama a atenção, mas não por parte. A primeira coisa que me chama a atenção é essa palavra inculcar. Tá? O que significa inculcar? Inculcar seria ensinar de forma incisiva. Tá? E é a ideia de alguma coisa que se faz por meio de uma energia, por um caráter bem marcado e definido, firme, peremptório, decisivo. Essa é a definição do dicionário. Tá? Por quê? Porque inculcar tem esse sentido. É a ideia de colocar na mente. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que colocar na mente dos nossos filhos. Tá? E é interessante porque o sentido literal é de alguma coisa que produz uma sensação penetrante, forte, viva. Isso significa ensinar de forma incisiva. Essa é a ideia de inculcar. Tá? Essa é a ideia de inculcar. Tá? E é interessante, quando eu arrumo o texto, que a gente faz uma pergunta a respeito disso. Né? Diz assim: tu inculcarás a teus filhos e ela falará de sentar. Né? Em tua casa, andando pelo caminho, a deitar-te e levantar. Como é que eu posso fazer isso de forma incisiva, penetrante, pela energia, né? De forma que produza uma sensação forte, viva, se essas coisas, em primeiro lugar, não estão no meu coração? Se essas coisas não estão no meu coração, eu não posso ficar na mente de Deus. Como diz o texto aqui, verso 6. Estas palavras que hoje estou dizendo estarão no teu coração. Em primeiro lugar, ela tem que estar no meu coração. Estando no meu coração, eu vou ter condições, pela graça de Deus, de inculcar isso aos meus filhos. Por quê? Inculcar seria ensinar de forma incisiva, de forma penetrante, de forma marcante na vida deles. Por quê? Porque essas palavras estão no meu coração. Eu vivo isso. Que palavras são essas? Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se eu não amo o Senhor de todo o coração, se eu não, a minha vida, se eu não sou uma pessoa convertida, verdadeiramente não amo ao Senhor, eu não tenho como inculcar isso na vida dos meus filhos. Tá? Eu não tenho como fazer isso. E existem algumas palavras aqui que são palavras-chave. Por exemplo, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Coração, alma e força. Para que eu possa inculcar isso nos meus filhos, eu preciso ter isso dentro do meu coração. Então, essa é a primeira oração do Pai. Né? A primeira oração do Pai, para cumprir o propósito de Deus na vida da sua família e, principalmente, discipular o seu filho, é: Senhor,
coloque essas coisas no meu coração. Faz com que eu ame ao Senhor e não ame as coisas do mundo. Se a gente comparar esse texto com 1 João capítulo 2, verso 15, olha o que o texto da Escritura diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vamos aprofundar nesse texto aqui. Mas nós poderíamos só aí desenvolver muito aí, muita coisa. Porque se o texto está dizendo que nós não devemos amar o mundo, porque se o nosso coração estiver no mundo, o amor do Pai não está em nós, nós vamos perceber que isso é um exercício diário. É um exercício diário na nossa vida. Nós estamos mortificando a carne, nos destinos do velho homem e nos destinos de Cristo. Então nós vamos ter que mostrar isso constantemente na nossa vida e, consequentemente, nossos filhos vão ver isso. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós já falamos aqui, é que nós jamais vamos poder ensinar nossos filhos a amar ao Senhor se nós não amarmos primeiro. E é interessante porque na leitura desse texto eu fiz uma descoberta. Uma descoberta fora do comum. Não é fora do comum, não, mas passa a ser pela nossa cegueira, pela minha cegueira. Nós olhamos a Escritura, aqui, e ela nos chama a disciplinar nossos filhos. A Escritura, ela nos chama a ensiná-los, a conduzir-los no caminho do Senhor, a fazer aquilo que o Pai deve fazer. E quando nós olhamos, não somente para o texto bíblico, mas para a nossa configuração de uma forma geral, muitas vezes, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti isso, muitas vezes, nos sentimos impotentes por causa das nossas falhas. Mas é interessante porque os nossos filhos, mediante esse texto aqui, eles vão ver as nossas falhas e a nossa humanidade, e eles vão ver Deus em nós. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Olha que interessante. A conversão é algo sobrenatural. Nós somos Deus na nossa vida. Por fim, quando nós amamos ao Senhor, nossos filhos vão olhar para nós, vão ver nossas falhas, a nossa humanidade, mas eles verão Cristo em nós. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte. Essa é uma obra de Deus da sua igreja, cada um dos pais. Quando nós temos o Senhor, andamos dos seus caminhos e amamos a Deus, mais falhas que nós teremos, nossos filhos vão ver Deus através de nós. E vai ser Deus que vai estar tratando a vida deles. A conversão dos nossos filhos vai estar na mão do Senhor. Nós somos instrumentos. Por quê? Porque nós vamos dar prova diariamente da nossa conversão diante dos nossos filhos. Nós podemos pecar, mas não vamos ver na prática do pecado. Nossos filhos vão ver em nós o processo de mortificação da carne. Eles vão ver a nossa vida e vão ver que nós estamos mortificando diariamente o pecado da nossa vida. E mudando de vida diante dos seus olhos. Por isso que nós precisamos entender que somos instrumentos na mão do Senhor. Essa obra não depende de nós. Somos chamados a educar.
palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Porque essa palavra está em nós. Deus fazendo a sua obra através de instrumentos como nós, pais. Então, diante disso, a minha grande descoberta é: nós vamos conseguir. Sabe por que nós vamos conseguir? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque nós amamos ao Senhor. Por causa disso, o Senhor vai nos usar na vida dos nossos filhos. Mas vamos voltar aí, tá? Vamos voltar aí à ideia de inculcar. Tá? Uma coisa que a gente precisa perceber é que inculcar, quando diz assim, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás a teu trato. Tá? A ordem de inculcar os mandamentos de Deus nos filhos, quer dizer, o caráter, o comportamento que agrada a Deus, a imagem de Cristo, tá? Depende, tá? Ou está relacionada ao envolvimento que eu tenho com eles. E se nós não entendermos isso, tá? Nós somos completamente perdidos. Por quê? Quer dizer assim, pois inculcarás a teus filhos. De que forma? Falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Essa expressão assentar aqui, tá, significa literalmente habitação, moradia e permanência no lar. É a mesma ideia de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Viver a vida como no lar. É a ideia de alguém que está presente, tá, na vida dos seus filhos. Tá? E essa presença é tão marcante, tá? Essa ideia de estar presente, estar vivendo a vida familiar. O seu filho está participando com você da sua vida, da vida em família. Quer dizer assim, tu inculcarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Expressões que mostram uma vida de comunhão intensa com os filhos. Eles fazem parte da vida dos pais, da vida familiar. Eles almoçam juntos, eles saem juntos, eles vão à igreja juntos, eles pegam seus filhos da escola, eles levam para o parque, eles fazem piquenique com seus filhos, eles vão ao cinema, eles estão interessados. Quer dizer, eles estão vivendo a vida da família, estão interessados no que eles aprendem na escola, tá? Participam dessa área dos filhos. É interessante a gente perceber isso, são coisas pequenas, mas eu me lembro que eu ensinava matemática para os meus filhos. Simone pegava um tempo, depois eu peguei outro tempo. Eu ensinei eles a andar de bicicleta, a jogar bola, brincar de boneca não, jogar nada, já poder brincar de boneca. Mas eu participava da vida dos meus filhos. Tem uma foto nossa lá em casa, que é lá no Parque da Jaqueira. Eu, Simone, sentado no banquinho lá na praça, e os meninos e a Julinha atrás, assim, no colo, bem pequenininho. Sábado de manhã a gente ia para lá, com a família. E ficávamos lá, brincando com eles. Eles andando de patins, brincando aquelas coisinhas lá de criança, que era um parque gigantesco que a gente conhecia e tal. Era um momento que a gente tinha em família. Um momento que nós tínhamos para sair, todos nós juntos, para brincar com os nossos filhos. Eles brincavam lá, às vezes eles ficavam conversando, olhando, às vezes brincavam com eles. Mas esses momentos eram momentos que eram importantes até para ensinar a palavra de Deus. Porque às vezes eles brigavam, às vezes acontecia alguma coisa. Você aproveitava aquele momento para ensinar a palavra de Deus a eles, educá-los nos caminhos do Senhor. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que esse homem, essa família, eles precisam aproveitar o tempo que eles têm juntos. Tá? Porque esse tempo é uma oportunidade para falar dos mandamentos e dos juízos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Os puritanos faziam isso com seus filhos.
Qualquer coisa que eles viam, qualquer coisa que acontecia, era um elemento para instrução. Veja, meu filho, olha o que aconteceu. Olha como Deus é bom. Olha como a providência de Deus. Olha como o amor de Deus. Havia sempre um momento, e nesse momento havia sempre a necessidade de pregar, de falar o Evangelho. Tá? Por quê? Porque um relacionamento desses só pode gerar crente. Um relacionamento desse tipo, tá? Só pode gerar crente. Ou seja, crentes gerando crentes. É o que a gente vê lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for não se desviará dele. E esse ensino aí não ensina através da instrução, porque simplesmente não. Está falando da vida, de maneira como um todo. Porque você ensina não somente instruindo, mas por comportamento. Às vezes os nossos filhos, eles aprendem, eles são como esponjas, eles sugam determinadas coisas que nós não dizemos, mas fazemos e até pensamos. Porque é dessa forma como nós agimos. É o que você vê aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Ensina os mandamentos para que cumpra, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, sejam prolongados. Aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a alma, toda a tua força. Né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Um relacionamento desse só pode gerar crentes. É um crente influenciando o outro. É um pai influenciando seus filhos. Eles vão ver os pais, tá? Homens crentes, mulheres tementes a Deus, com todas as suas falhas, com toda a sua humanidade. Eu não estou desculpando dizendo que nós temos os nossos erros e devemos continuar nesse passo. Não é isso o que a palavra de Deus fala para nós crentes. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nossos filhos vão ver a salvação sendo desenvolvida nas nossas vidas e isso será um exemplo da vida deles. Agora, isso não quer dizer que nós não teremos, ou melhor, que nossos filhos não terão envolvimento com as coisas do mundo. Às vezes nós ficamos assim desesperados, porque somos crentes, aí vemos nossos filhos envolvidos com algumas coisas que são reprováveis por nós. Essas coisas vão acontecer. Tá? E nós precisamos saber lidar com essas coisas. Isso necessariamente não quer dizer que você como pai é um zero esquerdo, você como crente é um zero esquerdo. Tá? Não, isso não quer dizer isso. Pode ser. Pode ser isso. Tá? Mas necessariamente não quer dizer isso. Você também tem que avaliar. Mas nossos filhos vão se envolver com isso. Eles estão no mundo. Tá? E de uma forma ou de outra, eles vão se deparar com essas coisas. Mas eles precisam estar preparados. Ou nós, preparados para lidar com o pecado e o erro dos nossos filhos e corrigi-los. Agora, o que não pode acontecer, aí sim, é se o filho está passando por um profundo quadro de depressão, sofrendo por causa de rejeição, ansiedade, tendo uma necessidade doentia de ser aceito, e você nem sabe o que se passa com ele. Aí está errado. Por quê? Porque você precisa viver a vida do mundo lá. Você precisa conhecer seus filhos. Eu sempre dizia assim: meus filhos nunca vão me surpreender. Tá? Por quê? Se alguém chegasse falando mal deles, mas eles fizeram isso, eu ia dizer assim: eu sei. É bem o caráter deles. Eu nunca era pego de surpresa. E se alguém chegasse para mim e falasse assim: o seu filho fez isso, assim, assim, eu sei, ele é capaz de fazer isso. Eu conhecia, tá? Tanto o lado bom deles como o lado ruim. Por isso que eu nunca era pego de surpresa. Uma vez eu fui na escola pegar o Lucas, porque ele estava se atacando com o menino lá.
né? E eu era pastor da igreja, pastor auxiliar, e a pessoa que era diretora da escola era mesmo da igreja. Pastor, vem aqui. Preciso conversar com seu filho. Dá uma briga que ele já fez de casa em casa, não sei o que foi. Eu não fiquei surpreso. Eu pensei, é lógico que não, tipo de reprovável, eu chamei a atenção dele. Tem que tentar entender por quê. Ele xingou a minha mãe. Eles não estavam acostumados com esse tipo de coisa. No mundo, né? É comum isso. Entra por aqui, sai por aqui. Mas eles não estão acostumados. Então, meu filho não é assim. Aí ele partiu para cima do garoto. Não é assim. Momento de instrução. Não é assim que a gente resolve. É assim que a palavra de Deus fala. Você não pode agredir esse rapaz. Mais que ele esteja errado. Momento de instrução. Agora, por que essas coisas acontecem? E a gente não sabe. A gente fica surpreso. Meu filho fez isso. Meu filho fez isso. De bom ou de ruim? Por quê? Porque você não conhece a filho. Porque você não está vivendo a vida comum lá. Você não está tendo sensibilidade. Eu gosto de falar sobre isso hoje à noite. Você precisa viver a vida comum do lar. Você foi chamado para ser pai. A primeira vocação de um homem e de uma mulher é essa. Você pegar o Gênesis lá, a primeira coisa que se institui é o quê? É o homem como líder da sua família. Passamos do homem a nossa imagem e semelhança. Crescer e multiplicar. A família está sendo formada. Em primeiro lugar, o homem é chamado para ser pai. Não é à toa que o mandamento fala honrar pai e mãe. Por quê? Porque esse é o primeiro instituto, o estatuto da palavra de Deus. Então, que o princípio de autoridade parte daí. Né? Por quê? Porque você não é engenheiro, você não é médico, você é pai. Você, mãe, não é médica, não é isso, não é aquilo outro. Você é mãe. Essa é a sua primeira responsabilidade, a sua primeira função diante do Senhor. E a gente sabe que ao homem é dada a responsabilidade do trabalho e do sustento, não à mulher. Essa aí é uma outra conversa. Por quê? Porque nós precisamos entender que somos os principais formadores do caráter dos nossos filhos. Nós precisamos entender que nós estamos formando a imagem de Cristo neles. Para que eles ainda na infância ainda, eles possam falar como esse menino aqui falou. Capítulo 6, Deuteronômio. No verso 20. Olha que coisa interessante. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o que significam os estatutos, testemunhos e juízos do Senhor, nosso Deus? Ele não diz o Senhor, teu Deus. Ele não diz o Senhor Deus, ele diz o Senhor, nosso Deus. Isso é bastante significativo, por quê? Porque quando nós invocamos a palavra de Deus aos nossos filhos, porque ela está no nosso coração. Como fazemos isso? Da forma como faz, vivendo a vida comum do lar, estando presente na vida deles. Ensinando, não somente através da instrução verbal, mas através do exemplo, nossos filhos, antes de chegar à idade adulta, eles vão dizer assim, pai, olha só, eu não estou entendendo isso aqui. O que o nosso Deus quer dizer com isso? Antes de chegar à idade adulta, ele já assume o Deus dos seus pais. Por isso que o casamento misto é uma desgraça na vida da igreja. Eu não estou falando daquelas pessoas que se converteram, e o marido converteu a mulher não, a mulher converteu o homem não. Eu não estou falando disso. Essa é uma situação também de casamento misto. Não é uma situação de pecado. Estou falando daqueles crentes. Casam com Deus. Dificilmente eles terão isso. Não que não podem ter. Podem porque a Bíblia fala ali, lá em
ano de capítulo. 1 Coríntios capítulo 7. O incrédulo é abençoado no convívio da pessoa crente. Naquele caso ali, não é um caso de rebeldia. Ou de ignorância. Né? Infelizmente, muitos crentes casam com pessoas diferentes por ignorância. E a responsabilidade é sobre nós, pastores, sobre nós mesmos. Tá? Estou falando de um caso completo de rebeldia. Caso de rebeldia, a misericórdia de Deus. Tá? Não jogue com a sorte. Não jogue com a sorte. Eu não posso dizer que a misericórdia de Deus não nos alcança. Não posso dizer isso. Eu não jogo com a sorte. Tomara nós tivesse jogar com a sorte. Ou melhor, jogar com o juízo de Deus. Vai ser mais claro. Tá? E quando nossos filhos vão até outros deuses, que não o Senhor, é porque nós falhamos nessa tarefa. Tá? Ou melhor, porque nós ensinamos os nossos filhos assim. Quando o jovem, por exemplo, ama mais as riquezas do que a Deus, dá mais valor ao título do que a pessoa, se aproxima de um colega porque ele tem algo a lhe oferecer, não dá importância ao reino de Deus, mas valoriza mais uma carreira, uma posição, um emprego. É porque nós temos ensinado isso aos nossos filhos. E muitas vezes esse ensino não é uma instrução. Meu filho, eu amo mais essa carreira do que o Senhor. Tá? Essa aproximação de gente que tem dinheiro, pode te oferecer alguma coisa. Não, às vezes nós ensinamos os nossos filhos, porque ninguém é louco, né? Eu estou falando de crente. Mas a gente está vivendo isso. Por quê? Porque não amamos o Senhor com o coração. Eu me lembro de uma igreja, sendo gravado, né? Em que eu fui seminarista e nessa igreja tinha muitos jovens, nós trabalhávamos com jovens, adolescentes. Tá? Todos eles estavam buscando a universidade, todos eles, estudando com esse propósito. Jóia. Não problema nenhum disso, pelo contrário. Só que essa escola, esse cursinho, eram os melhores, eram pesados. Não é? Tinha aula sábado até não sei quantas horas, e tinha aula domingo. Aí chegávamos na igreja, aqueles jovens que estavam fazendo pré-vestibular, olhávamos assim, filhos de presbítero. Cadê fulano? Cadê esse cara? Está no cursinho que hoje tem aula. O que você está ensinando ao seu filho? Muita coisa. Você está ensinando que o dia do Senhor não é importante. Tá? Porque o dia do Senhor está acima de toda qualquer coisa. Nós deveríamos tratar do dia do Senhor como tratamos o nosso trabalho. A preocupação que nós temos, ou melhor do que isso, e não faltar. Às vezes a gente está doente. Aquela coisa assim, muita dor de cabeça, ou doente mesmo. Mas nós vamos porque nós podemos levantar e dá para levar. A igreja não é assim. Nós estamos ensinando, nossos filhos estão vendo isso. Então, o que eles fazem estão dizendo, o vestibular e a carreira de vocês é mais importante que a palavra de Deus. Nós precisamos entender, à luz de Provérbios 22, verso 6, que não educar é educar. Que não ensinar é ensinar. O errado. Precisamos entender, à luz de Provérbios 22, verso 6, que esse ensino, o ensino que o seu filho vai pegar de você, é aquilo que ele vê você fazendo. Não é aquilo que ele vê você falando. É aquilo que você fala, deve estar batendo com aquilo que você faz. Porque quando isso acontece, a gente percebe. Ainda mais pela infância. Às vezes nós trazemos nossos filhos para o culto, né? E tem muitos pais que acham que a criança não tem nada, não aprende, ela não entende. Entende sim.
Tá? A idade da Rafinha, até mais nova do que ela. Entende sim. E a importância dos pais, nossa, de fazer com que eles entendam aquilo que está acontecendo ali. Fala para eles, o culto, a adoração, a disso, que eles entendem. Eles estão sendo treinados. Por mais dificuldade que a gente tenha, né, Rodrigo? O Rodrigo teve dificuldade com a Flávia. Quantas vezes ele levantava aqui no culto, né? E saía, ia disciplinar a filha, ia chamar a atenção da filha, porque ela, bem pequenininha, deu muito trabalho. Tá? Jonas já não era assim, ela era assim. Lá em casa, todos os 4 deram trabalho. Não tive essa moleza, né? Um ser tranquilo, o outro não. E não é mérito da criança, não. Tá? Não é mérito de ninguém, não. Tá? Existem crianças que são mais agitadas, existem crianças que não são. Nenhuma não é melhor que a outra por causa disso. Né? Mas nós precisamos ensinar a importância, por isso que o médico é importante. Né? Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Estava na casa do Vitor Ximenes, e aí a menina tem 1 ano. 1 ano, nem fala, está começando a falar agora. E ela estava andando ali, estava aprendendo a andar também, né? Aí a mãe falou assim, ela estava com um pão na mão. Filha, me dá o pão. Ela virou, nem eu escutei. E entregou, tá vendo? Uma criança entende, ela entende tudo que a gente fala. As crianças assimilam. Não deixe para ensinar depois. Saiu da barriga da mamãe, já é o momento de ensinamento. A instrução. Tá? Quantas vezes eu e Simone, às vezes, estávamos brigando, né? No bom sentido, com os nossos filhos, pequenos, prestarem atenção no tudo. Levantávamos várias vezes, voltava, né? A igreja precisa entender isso. Às vezes a igreja não entende, precisa entender isso. Eles estão em formação, estão aprendendo. Então tem criança que aprende mais fácil, tem criança que fica quieta, tem criança que confia. Graças a Deus, eu digo isso, todo se deixar no coração. Nenhum dos meus filhos foram tranquilos. Deram trabalho. Mas é interessante. Você pegar uma foto, nós temos uma foto emblemática. Mãe sentada ali, eu sentada do outro lado, e os 4 sentados ali, quietinhos. Por quê? Porque eles foram treinados. Agora foi suor. Né? Não foi como Jonas. Foi como a Flávia. Veja, e o pessoal que estava aqui se lembra disso, né? Quantas vezes ela chorava e queria, né, fazer, sei lá, fazer o quê? Estava sempre. Né? E às vezes a gente quer desistir. Não, desiste não. É assim, vamos até o final. A criança precisa aprender. Ela está no culto, ela precisa adorar o Senhor. Ela vai adorar do jeito dela. Tá? Vamos prestar atenção, vai ficar quietinha. Né? A gente sabe que de vez em quando ela vai chorar, vai fazer isso, vai resmungar. Né? Ela luta. Então a luta vai chegar ao fim. Se nós formos filhos, isso termina rapidinho. Tá? No 3º, 4º ano de vida dela, já vai poder sentar no culto, vai ficar o culto todo prestando atenção. Eu quero, entendendo que ali é um momento de adoração. Tá? Mas essa é uma luta, nada na nossa vida é fácil. Ensinar filho não é fácil. E não é porque os nossos filhos dão mais trabalho, são mais obedientes, e aqueles que dão menos trabalho, eles são melhores do que não é isso. Todos eles são iguais. Eles têm a natureza de Adão. Tá? E nós precisamos trabalhar isso para os nossos filhos. Isso é instrução. É por isso que eu digo que quando nossos filhos vão ao outros deuses, nós falhamos nessa tarefa. Tá? Nós falhamos nessa tarefa. Nós precisamos entender, tá? Quando nós não educamos, quando nós não ensinamos, nós estamos educando, nós estamos ensinando. Foi errado. Eu queria reproduzir aqui uma frase que eu vi, tá? Parafrasear aquele livro trazendo o Evangelho de Aliança. Ele diz assim: devemos investir na conversão dos nossos filhos como se dependesse de nós, sabendo que somos instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele confirme a sua promessa feita no batismo de nossos infantes. Sabedores que a conversão deles é obra do Espírito Santo, por meio de nós pais. E isso requer
tempo e investimento. Essa ideia de tempo de qualidade que as pessoas dizem ali, né? Mas a mãe fica todo o tempo fora de casa, mas todo o tempo de qualidade. Isso é mentira. É uma mentira que existe no mundo. E esse é um dos elementos mais eficazes daquilo que a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 1, verso 31, quando ele fala, sem afeição natural. Tá? Hoje você vê pais e filhos que crescem sem afeição natural. Por quê? Por causa da falta de envolvimento com seus filhos. Tá? E a gente sabe porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Que é consequência disso. E o instrumento, né, que faz com que essa afeição natural ela não exista é a falta de envolvimento dos pais na vida dos filhos. Tá? Por quê? Requer investimento e tempo. Tá? A gente vê esses jovens, nossos filhos carecem de autoestima, de encorajamento. Tá? Eles não se sentem seguros, muitas vezes eles são inseguros, eles não se aceitam. Tá? E por que uma criança não se sente bem com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu nariz, com a sua boca, com a sua cor da pele, com a sua deficiência? Por quê? Por que tem essa necessidade de ser aceita em um grupo qualquer a ponto de fazer qualquer coisa para entrar nesse grupo? Tá? Eu vou responder. Porque nós, pais, não estamos sendo o que fomos chamados para ser. E pior, até desconhecemos o que significa ser pai ou mãe. Tá? E eu vou dizer uma coisa para você. Quando um pai não sabe ser pai, quando a mãe não sabe ser mãe, eles não serão amigos dos seus filhos na adolescência e na juventude. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz assim, criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Essa palavra criar aí dá ideia de gentileza, afabilidade, cortesia, amabilidade, na disciplina e na instrução. Alguns pais, eles pensam que disciplina é só bater. Não. A vara precisa ser acompanhada da confrontação verbal, da instrução. Ela não pode ser administrada sozinha. Isso não é disciplina do Senhor. Isso não é disciplina. Bater sem essa parte não é disciplina. Lá em Provérbios capítulo 29, verso 15, a palavra de Deus diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, quando a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar a sua mão. Nós, queridos, precisamos nos envolver verdadeiramente com os nossos filhos, com as nossas famílias. Você já disse, olha um quadro interessante, que mostra esse tipo de envolvimento. Você já disse ao seu filho que você o ama? Você diz isso, filho? Tem hábito de dizer isso? Você já chorou com o seu filho? Ou por ele? Seu filho já viu você se sensibilizar com uma pregação, com um filme qualquer? Você já deixou de fazer algo importante para poder ficar com ele? Ou comparecer a alguma festividade ou jogo que ele considerava importante? Seu filho se sente importante quando você está com ele? Alguém admirado por você? Alguém que você ama? As perguntas dessas respostas, elas vão, de certa forma, demonstrar o movimento que nós temos com eles. A intimidade que nós temos com nossos filhos. Tá? Lembre-se, seus filhos são irmãos em Cristo e você deve desenvolver uma amizade com eles. Nós precisamos olhar nossos filhos dessa forma. Eles não são apêndice nosso. Eles são indivíduos. E desde a mais tenridade, vocês devem tratá-lo dessa forma. Tá? Vocês devem ser cordatos para com os vossos filhos. Vocês devem olhar para ele e perceberem que ele é uma pessoa. E no trato, na disciplina, tratarem seus filhos dessa forma. Porque eles são irmãos de Cristo. E se nós não fizermos isso, nós estamos pecando
contra ele. E uma coisa tremenda na nossa vida. Seus filhos devem conhecer a Deus através disso. Nós gostamos de fazer discípulos da igreja, né? Nossos filhos são nossos discípulos. A gente pega lá Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Versos 18 a 20. E atribuímos isso, né, para a formação de discípulos fora da nossa casa. Mas nós precisamos entender que nós, como pais, temos um discipulado importantíssimo a cumprir dentro da nossa casa, da nossa família. Olha o que ele diz aí. Fazei discípulos de todas as nações, né? Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quão triste é e desesperador quando supostamente influenciamos pessoas e não conseguimos influenciar nossos filhos, quando nós não somos exemplos de vida cristã para eles. Nós precisamos entender que nessa tarefa, quando nós fazemos a vontade de Deus em nossas famílias, é Deus que trabalha por nós. Por isso que no início desse trecho da grande lição, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É como se ele dissesse assim: o poder está nas minhas mãos. Faça discípulos. É como o Pai, como Deus está dizendo ali em Deuteronômio capítulo 6. Tá? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Toda a autoridade me foi dada. Jesus, cara, depois. Percebam que não depende da nossa capacidade, da nossa performance e da nossa competência. É o poder de Deus. Mas Ele nos chama a ser instrumentos dele na vida dos nossos filhos. E aí, querido, nós teremos a certeza de que nós vamos concluir a nossa tarefa. Nossos filhos serão tementes ao Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para nós concluirmos essa tarefa. Essa tarefa só acaba dos nossos filhos serem educados. Tem uma idade que tem. Gostaria de terminar dizendo que existem alguns pais que nunca respeitaram seus filhos como deveriam respeitar. E aí, quando eles chegam na idade adulta, que eles estão morando dentro de casa, eles acham que são donos dos filhos. E tratam eles como crianças. Há um desrespeito. Quando você, desde a mais da infância, você olha para aquela criança, percebe que ele é um bom Cristo. E trata dessa forma, com autoridade, respeito. Quando ele chega na idade adulta, por mais que isso deixa morando dentro da sua casa, é interessante. Eles estão debaixo da sua autoridade, mas eles são independentes. Por isso que muitas vezes as pessoas casam e os pais querem se meter na vida dos filhos. Por quê? Porque eles nunca criaram seus filhos com autonomia. Nunca respeitaram a individualidade dos seus filhos. Nunca se envolveram e conheceram com seus filhos. E aí agem da forma contrária. Eles nós somos chamados a ver diferente disso. E nunca é tempo, nunca é tarde demais, melhor dizendo, para fazer a coisa. Muitas vezes
eles se reúnem em vários congressos de família sobre isso, sobre filhos. E por mais que a gente estivesse dentro da nossa visão, do pouco conhecimento que nós tínhamos, conduzir nossos filhos assim, nós estávamos em casa e estamos muita coisa. Tá? E a gente ia para esses congressos e às vezes o tema que a gente já conhecia. Né? Ah, já conheço, não vou. Não. A gente entendia que sempre alguma coisa a gente ia aprender. E é bacana. Tá? Vai sair de lá e assim. Tradução do lugar bíblico, isso. Deus conhece. Não só no ambiente familiar, mas em tudo. E o primeiro estágio da vida cristã, o mais importante, onde o crente vai ser forjado, é dentro de casa. É dentro de casa. A importância que nós pais temos na vida cristã. Nesse congresso, no final tem umas perguntas, né? Aí uma pessoa me perguntou assim: meu filho é casado, está envolvido com pornografia. O que eu faço? Será que eu posso me meter na vida dele? Eu falo, para mim. Então, para mim, não. Você não só pode, como deve. Você só pode, como deve. E aí, qual foi o texto que eu peguei? Mateus 18, 29, Deus fala. Se o irmão teu cometer pecado, vai a ele, conforme. Se não te ouvir, leva uma testemunha. Se não te ouvir, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, publica. Se a palavra de Deus fala para nós fazermos isso, como irmão em Cristo, quanto mais um filho, que por mais que agora tenha a sua família, tá? Ele ainda está debaixo da autoridade do pai. Em que sentido? No sentido da instrução. O pai nunca vai deixar de ser pai e instruir os filhos. Só que agora é diferente. Antigamente você tinha métodos para fazer com que eles obedecessem a você. A disciplina com vara, ou ali em casa, né? Quando ele está debaixo da sua autoridade. Agora não. Agora está fora. Mas ainda você é pai. Você pode aconselhar. Você pode falar. Você pode dizer que está errado. Você pode dizer que está em pecado. E ele, diante do Senhor, ele tem a responsabilidade e dever de obedecer. Por quê? Porque você não está falando daquilo que você acha. Você está falando de Deus. Você está falando de Deus com autoridade. Toda qualquer pessoa. Podia ser um jovem de 16 anos. Chegasse para ele e dissesse assim: olha, você está em pecado assim, assim. Ele teria que se submeter. Por quê? Porque não é um jovem de 16 anos. É a palavra de Deus. Vergonhoso seria receber isso de uma criança, ou de um adolescente, ou de uma pessoa mais nova. Tá? E aí eu respondi a pergunta. Tem toda a autoridade. Além de tudo, você é pai. Né? Você não vai poder obrigá-lo a obedecer. Mas a autoridade continua. E é isso que a gente não entende. A gente acha que a autoridade se estabelece por meio da força. A autoridade se estabelece por meio da palavra de Deus. Ela é a autoridade. Nós somos só instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, né? Em Cristo, na igreja. Somos só instrumentos de Deus. Vamos orar.